Vamos começar então agora. Corrida sprint. Corrida sprint. Vai, vamos dar uma respirada aqui. A gente vai começar com toda a seriedade do mundo a falar do Checo Pérez. Que, na verdade, não é corrida sprint. É tanta coisa que a gente também se confunde. É a classificação shootout para sprint. Eu quis dizer que foi o dia da sprint. Tá bom, sábado. Isso aí já aconteceu no sábado, né? Classificação sprint. Vamos direto por Q3, ou melhor, SQ3, que é o shootout, né? Na fase 3 do shootout, que seria equivalente ao Q3. Olha, o que a gente trouxe aqui de destaque para vocês é o seguinte. Mais uma vez, assim como aconteceu na última etapa na Hungria, ao meu ver, a equipe Red Bull, ou o Sérgio Pérez, ou os dois, erraram ao mandar o Sérgio Pérez muito cedo para a pista. A gente lembra que na Hungria, né, o Pérez foi o primeiro carro a ir para a pista, consequentemente, em uma situação muito parecida. Ficou parado ali no box, né? Ficou parado e uma situação parecida, que a pista foi evoluindo, foi secando, porque na Hungria também choveu e foi secando a mesma coisa, por coincidência, a mesma coisa que aconteceu em Spa. O Pérez, como vocês podem ver, ele fechou a volta dele, essa de 1,50.3, e ainda faltavam 16 segundos para acabar a classificação, o SQ3. Ele já estava completando a sua volta. Quando a gente passa para a próxima imagem, a gente vê o seguinte. Oliver Verstappen, nesse momento, na terceira colocação, faltavam ali 4 segundos para acabar quando ele estava abrindo a volta. Ou seja, o Pérez estava fechando a volta rápida dele com 16 segundos para a bandeirada e o Verstappen, a 3 segundos dessa mesma bandeirada, estava abrindo a volta dele. Então, realmente, pegou uma situação de pista muito melhor, não só o Verstappen, quanto vários pilotos que fizeram a mesma coisa. Então, com isso, eu acho que o Pérez foi prejudicado. Passando para a próxima imagem, a gente vê aqui o resultado da classificação sprint. Essa sim, que eu me confundi, essa foi a do sábado. Verstappen, um centésimo na frente do Carlos Sainz. O Piastri, um centésimo na frente do Sainz, e dali para trás Leclerc, que falou que poderia ter conquistado a pole position se não tivesse errado. Lando Norris ali na quinta colocação, começou ali o sábado andando atrás do seu companheiro de equipe. Gasly com a Alpine, que nesse mesmo dia que o Gasly conquistou essa sexta colocação, que também a gente vai falar da corrida sprint daqui a pouco, né? Mas foi exatamente o dia que foi anunciada a demissão de 3 membros da equipe Alpine, ali, 3 grandes pilares, né? Os principais pessoas da Alpine foram demitidas no sábado, e nesse mesmo sábado o Gasly foi lá e colocou a Alpine na sexta colocação. Hamilton na sétima colocação, mais a 8 décimos do Verstappen. Sérgio Pérez, mais uma vez, muito distante do seu companheiro de equipe. Esse final de semana na classificação, 9 décimos, mas de novo, eu acho que a Red Bull mais uma vez errou ali ao soltar o Pérez tão cedo. Talvez a diferença não fosse tão grande assim se eles tivessem saído um pouquinho mais tarde. Ocon e Russell completaram o top 10 desse classificação para a corrida sprint. Que coisa, né? Sabe o que eu acho? Enfim, você pode totalmente discordar do que eu vou falar agora, mas uma coisa que passou na minha cabeça é um sentimento que eu tenho quando tem corridas e sprints. Eu acho que é tanta coisa de... Até a gente aqui para explicar tudo. Fica confuso. É a classificação para domingo, é a classificação para sprint, depois é a corrida sprint, depois tem a corrida valendo, que é tanta coisa que na hora que para você tá com aquele sangue no olho, ai, como é que vai ser? Você já tá meio... Não foi diluída essa expectativa. Pode ser. Eu não sei se é isso. Passou agora na minha cabeça, eu quis compartilhar com você que tá do outro lado. O que você acha? O que você achou? Entra no nosso Instagram, @traduzindofF1. Lá você pode deixar o seu comentário, falar um pouquinho sobre a prova, participar, claro, sempre também dos nossos palpitômetros. Vamos falar então agora da corrida sprint, Maxito. Senhora, vamos começar pelo começo? O que temos aqui? Bom, para quem não assistiu a corrida sprint, tivemos a largada lá. Verstappen na primeira colocação, Piastri em segundo, e foi uma largada em movimento, e a direção de prova determinou o quê? Que todo mundo, todos os pilotos, obrigatoriamente teriam que largar com pneu de chuva extremo, pneu de chuva pesada. E aí foram dando algumas voltas atrás do safety car, e antes da corrida começar de fato, que deram ali 4 voltas, se eu não me engano, atrás do safety car, praticamente todos os pilotos reportaram, olha, a pista já está para pneu intermediário, então vamos parar o quanto antes, assim que der a largada, para colocar o pneu intermediário. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que fazer a corrida com... Começar... como é que chama? Largada? Largada em movimento. Largada em movimento. Ou esperar para a chuva passar. Isso é para facilitar também, tirar a água da pista, para tratar a segurança exatamente? Sim, exatamente, Kalinka. Eles adotaram esse procedimento, que não é a primeira vez que isso acontece, para primeiro, tinha muita água, choveu muito antes da corrida do sábado, para espalhar um pouco a água. Quando os carros vão passando ali, dá uma boa espalhada na água. Ao mesmo tempo, a chuva estava diminuindo, então
Isso aí tudo ajudou para dispersar aquela água. E o motivo principal tem a ver com a segurança. Lembrando que há mais ou menos um mês atrás faleceu um piloto na Fórmula 4, justamente nessa pista, no circuito de Spa, por uma questão de um spray muito grande, numa relargada, faltando uma volta. Então, realmente, isso aí, essa memória recente, né, acho que fez também com que a Fórmula 1 fosse um pouco mais ponderada. Eu digo isso porque em outras situações não fizeram esse procedimento que fizeram nesse sábado na Fórmula 1. Mas eu acho que é o procedimento sim mais adequado, porque essa história, piloto raiz, que é um esporte de risco e tudo mais. Esperar mais um pouquinho, porque já que a chuva estava parando, para de fato fazer a... Eu acho que fizeram a coisa certa, porque no final das contas, você colocar os pilotos numa situação, olha, corre aí sem ver mesmo a 300 por hora, isso não pode ser feito. Isso aí é uma ignorância fazer um negócio desse, é uma irresponsabilidade, melhor dizendo. Mas, de qualquer maneira, adotaram esse procedimento, foram obrigados a começar a corrida com pneus de chuva extrema, mas assim que a largada foi dada, dali para frente é liberado fazer o que quiser. E a gente separou essa imagem para mostrar o quê? Alguns pilotos decidiram já na primeira volta ir para o box, outros não. E lembrando que numa mesma equipe que tem 2 carros, você só tem um posto de troca de pneus. Você não tem 2 estruturas para fazer. 2 baias, acho que é o termo certo. Então você nunca pode chamar os 2 pilotos da mesma equipe ao mesmo tempo, porque senão você causa ali um engarrafamento, um trânsito e você perde tempo. Então, nesse momento, o destaque foi: todo mundo que parou na primeira oportunidade se deu bem. E todo mundo que parou na segunda volta, né, depois da largada, se deu mal. Tanto é que o Verstappen estava liderando a corrida, perdeu a posição para o Piastri, o Pérez ganhou 2 posições, o Hamilton ganhou algumas posições, ou seja, todo mundo que parou primeiro se deu bem em relação a todo mundo que parou na volta seguinte. Por quê? Já nos treinos livres, na sexta-feira, alguns pilotos que andaram com pneu de chuva pesada, comparando com pilotos que andaram de pneu intermediário, os pneus intermediários eram de 4 a 5 segundos mais rápidos. Inclusive, depois desse final de semana, teve uma declaração tanto da Pirelli quanto de alguns pilotos dizendo a seguinte coisa: olha, o pneu de chuva extrema não tem mais função. Porque quando ele pode ser utilizado, a pista normalmente não vai estar em condições de fazer nada, em função do spray e tudo mais. E quando a pista está em condições, o intermediário é muito mais rápido e muito mais eficiente. Então, eu não duvido que no futuro próximo deixe de existir esse pneu de chuva, a não ser que a Fórmula 1, que a gente já falou isso no final do ano passado, esse ano tiveram um teste de colocar um paralama no carro, a não ser que a Fórmula 1 consiga chegar numa solução para esse problema dos sprays. O paralama que testaram esses dias aparentemente não foi o suficiente, mas no momento essa solução não existe, então eu acho que está mais para desaparecer o período de chuva extrema do que a Fórmula 1 trazer uma solução que resolva a questão do spray, que realmente é muito ruim para segurança. Mas voltando para a corrida, depois da relargada, né, tivemos ali um safety car do Alonso, que demorou ali 6 voltas para o Alonso tirar o carro do Alonso. E aí o Piastri não teve o que fazer. O Verstappen muito mais rápido. O Alonso que rodou e saiu sozinho, né? Sozinho. Não é que aconteceu alguma coisa com o Alonso. Estava ali de boa. Cometeu um erro. Ele passou na zebra, provavelmente pegou a faixa branca primeiro, que pegou a zebra, que sempre tem um pouco menos de aderência. Molhada, exato. Acabou rodando, não estragou o carro dele, mas no final das contas ficou de fora. Deu um beijinho só no muro. E aí o Verstappen superou o Piastri na volta 6 de 11, ou seja, com 5 voltas para o final.